Fala pessoal, bom, eu sou o Kleber Custódio. Se você gosta de assuntos como produção musical, mixagem, masterização, arranjo, tudo que tem a ver com criação de música, esse canal aqui é pra você, beleza? Então já verifica aqui sua inscrição, beleza? Deixa aquele like se o vídeo for útil pra você e divulga com os amigos também. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse cara aqui, que é um channel strip da Neve, emulado pela Brainworks Lindell /Plugin Alliance. Bom, mesmo se você já conhece esse cara, eu ainda faço convite pra você ficar até o final do vídeo, porque a gente vai falar sobre algumas coisas. Eu sempre tento somar informações pra vocês aqui, tá bom? Um bom channel strip da Neve não pode faltar na nossa mixagem, porque esse cara tem uma coloração muito legal mesmo, né? O console da Neve. Vamos começar falando sobre os botões aqui em cima. A gente tem aqui o A e o B. Na verdade, a gente são bancos de presets. A gente pode fazer uma movimentação aqui no A e no B fazer uma movimentação completamente diferente e fazer o AB. Se a gente quiser copiar o banco A para o banco B, é só a gente clicar nesse botão aqui. Então agora o banco B é a mesma coisa que o banco A. Aqui a gente tem o primeiro estágio de ganho, que é a entrada, né? O sinal que está entrando no plugin. Então a gente consegue dar o win aqui, clicando duas vezes volta para o zero. E depois de tudo que o plugin tiver feito nos circuitos dele, a gente consegue compensar a saída aqui, tá? Clicando duas vezes a gente volta pro zero. Aqui na frente a gente tem esses três palitinhos. Clicando aqui a gente pode ver um pouquinho mais sobre a informação do plugin, atualizações, versão. A gente tem aqui como calibrar nosso plugin. Isso é muito legal. Eu não vejo muita galera dando utilidade para isso, mas isso salva muito as minhas mixagens aqui quando se trata de estrutura de ganho. Se vocês tiverem curiosidade de como utilizar isso aqui, que faz toda a diferença, deixa aqui embaixo no comentário. Então eu consigo setar a entrada aqui do meu headroom dentro do plugin de menos 20 dBFS até menos 12 dBFS, isso é muito legal. Nota que eu vou passando aqui, ó, todas essas funções que eu vou passando, ele tem aqui Set in All Instance ou Save as Default. A alteração que eu fizer aqui, por exemplo, tá em menos 14 dBFS, eu quero setar para todos os meus Lindells que tiver no meu instância. Se tiver lá no canal do Bumba, ele vai também alterar o padrão nominal dele. Ou eu posso salvar isso como default. Então sempre quando eu abrir, ele vai estar aberto já nas configurações que eu pré-determinar aqui. Oversampling, tá? Aqui te garante problemas contra a Lines. Noise é um ruidinho. Eu mostrei esse ruidinho no vídeo do SSL. Então dá uma colada lá para dar uma ouvida nesse ruidinho, que é uma forma de você ir lá assistir o outro vídeo lá, que muita coisa que eu falei no outro vídeo se aplica para esse channel strip também, afinal de contas é da mesma empresa. Mas na verdade é só um ruidinho que ele acrescenta aí no seu sinal, tá bom? Soft clipping, isso é muito legal, a gente vai ver daqui a pouco mais de perto. A gente consegue colocar zoom, né, de 70% ou aumentar o nosso plugin aqui, né, dependendo da sua tela aí. Continuando aqui, a gente tem como colocar, trabalhar em sidechain com compressor ou em sidechain com gate, tá, que ele tem aqui incluído. Bom, galera, vamos começar falando sobre esses leitores dele aqui. Muita gente me pergunta como é que analisa esse leitor aqui, porque ele é meio esquisitão, e eu vou te falar agora. Para explicar isso, eu vou ter que ser um pouco técnico, então vamos lá, senta que lá vem história. Bom, quando você usa o microfone e você capta uma fonte sonora, aquele sinal é medido em dBSPL, ele é captado e transformado em volts, né, que é energia elétrica. A energia elétrica que é responsável por chegar, dependendo dos dBV ou dBu, que é assim que a gente mede a energia elétrica, ele chega no equipamento e existem alguns equipamentos que são calibrados para funcionar em uma certa quantidade de energia elétrica que chega neles. Alguns menos 10 dBV e alguns mais 4 dBu, que é o famoso nível de linha. Então nos equipamentos externos, normalmente, tem até aquele leitorzinho de VU. Aquele leitorzinho do VU nada mais está mostrando o nível de operação daquele equipamento, se ele está trabalhando em mais 4 dBu ou menos 10 dBV. Normalmente, em equipamento profissional de áudio, a gente só trabalha com mais 4 dBu, tá? O que é aproximadamente 1.23 volts. Quando estamos falando de menos 10 dBV, a gente está falando de 0.316 volts aproximadamente. Bom, mas o que interessa pra gente, quando o VU chega no zero, significa que ele chegou no nível de operação padrão, ou ainda Standard Operation Level. Então, quando ele chega no zero, significa que ele chegou, no caso do nível de linha, ele chegou em 1.23 volts. E eu expliquei isso tudo para vocês entenderem esse leitor aqui, que ele trabalha, na verdade, com dBu. Então, o que significa que quando ele chegar aqui em mais 4, exatamente o nível de linha, que é o 0 dBVU, que a gente está falando que ele chegou em 1.23 volts. Então, ele está simulando como que funcionaria isso no âmbito analógico. Bom, esse nível de operação de 0 dBVU, normalmente, no meio digital, tá ali entre menos 18 e menos 16 dBFS. Só que o VU é calibrável, né? Mas isso significa que se eu colocar um tone generator em menos 18 dBFS, ele vai dar 0 dBVU e também vai dar mais 4 dBU aqui, que é exatamente o nível em voltagem que ele está simulando. Quer ver só?
Bom, então como vocês podem ver, eu dei um sinal aqui de uma senoide em menos 18 dBFS que bateu exatamente 0 no meu dBVU, porque o 0 dBVU é exatamente 1.23 volts, que simboliza o mais 4 dBU, que é o que o NIV representa aqui. Isso só aconteceu porque eu calibrei também o meu NIV aqui, né, para menos 18. Ali, ó, menos 18 dBFS. Então, menos 18 dBFS, exatamente 0 dBVU, nesse caso aqui, que também está sendo mais 4 dBU ali no meu NIV. Bom, se vocês não entenderem, tem dúvidas sobre essa questão de dB, deixa aqui embaixo nos comentários, beleza? Que ajudo vocês. Bom, é importante vocês entenderem que aqui nesse leitorzinho aqui, que ele mede dBU, ele tem uma setinha vermelha à esquerda e uma direita. A mesma coisa para esse outro leitor aqui. O que acontece? Esse leitor aqui, ele tá lendo o sinal de entrada, o que tá à esquerda. O que tá à direita é o sinal de saída, tá? Então deixa eu até mostrar pra vocês. Se eu ligar ele aqui de novo, ó. Liguei ele aqui. Então eu tenho aqui à esquerda meu sinal de entrada e à direita meu sinal de saída. Nota que agora eu tô saindo mais alto do que eu tô entrando, tá vendo? A mesma coisa se aplica para esse daqui, só que à esquerda eu tenho meu sinal da compressão e à direita meu sinal do gate. Então ele vai modelar de acordo com o que eu estiver mexendo nos meus parâmetros de compressão e de gate. É muito importante você ficar ligeiro com o sinal que tá entrando nesse cara, tá? Por isso que ele tem essa questão do headroom aqui, porque dependendo do sinal que tá entrando, muda a saturação, muda tudo que esse cara pode te oferecer. Então, toma cuidado com isso, tá? Bom, aqui embaixo tem esse parafusinho que controla o Total Harmonic Distortion, né? Que é o que as mesas também têm, nas mesas no âmbito analógico. Então aqui, para a direita eu coloco mais THD e para a esquerda eu tiro um pouco desse THD, beleza? Lembrando que esse plugin ele vem com a versão também do Buzz, tá? Que na verdade ele é quase a mesma coisa, só que para uma versão Buzz. Deixa eu colocar ele aqui, coloquei ele errado. É esse cara aqui. Então tudo que eu estiver falando desse cara vai servir para esse aqui também, tá bom? Aqui você tem o sinal de entrada, o sinal de saída. Aqui é o THD que a gente está falando agora. Essa parte do trim é o que a gente vai falar agora também no série 80 aqui, beleza? Aí você tem aqui sinal de saída, tá bom? Para você controlar o fader e toda aquela questão que a gente vai falar daqui a pouco do sinal LR. Então, na verdade, são dois plugins em um só, tá bom? Esse mais focado em buses e esse outro mais focado na parte de mixagem também. Você pode usar em buses também sem problemas. Bom, posicionei aqui os plugins de uma forma para a gente poder ouvir um pouquinho da distorção desse cara, tá bom? A gente tem aqui a parte de pré-amplificador desse cara, e aí o que acontece aqui? Ele começa no zero, conforme eu vou subindo isso daqui, ele vai dando ganho, e eu tenho como fazer o seguinte, eu tenho como deixar esse botão apertado aqui, ó, que é o Unity, que ele vai deixar tudo em ganho de unidade, tá? Então eu vou dando ganho dentro, mas a saída ele compensa esse ganho de unidade, então eu posso dar bastante sinal e ele não vai me alterar o volume para mim escutar muito alto. Então eu só vou começar a distorcer o sinal, vai ficar mais perto de uma onda quadrada e vocês vão ouvir isso agora, tá bom? Bom, ouviram aí que chegou bastante na onda quadrada? O que acontece no meio analógico? Quando o VU tá batendo no zero ali, tudo bem, a gente tá no nível saudável, só que acima do zero no analógico, a gente ainda tem bastante headroom para poder trabalhar. Alguns equipamentos ainda tem mais 20, 22, já vi equipamentos com 23 dBs ainda antes de começar o hard clipping, ou seja, realmente a coisa começar a clipar e a achatar a onda. Agora, entre o zero e esse ponto máximo de hard clipping, a gente tem o que a gente chama de soft clipping, tá? Que é o do zero até o mais 16, e aí alguns equipamentos tem mais ainda. Então, esse hard clipping é quando começa a clipar e dá aquela saturação gostosa para os nossos ouvidos. Porém, se passar demais acima do headroom do equipamento, aí a gente tem o hard clipping, que é o clipe que realmente deteriora a nossa onda. Então, o que eu estou mostrando para vocês agora subindo, ele começa com hard clipping, vai clipando de pouquinho em pouquinho em pouquinho, até eu chegar aqui em 80 e aí clipa bastante. Agora, se eu selecionar aquela opção que eu falei para vocês que ia falar daqui a pouco, hard clipping, tá vendo? Ele só tá fazendo isso porque eu tô selecionado soft clipping. Eu posso colocar em hard clipping. E aí, se eu fizer esse exercício que a gente acabou de fazer, vai ficar muito mais craquelado e muito mais distorcido, porque eu não tô mais simulando o soft clipping do equipamento analógico, eu tô simulando o hard clipping, que é quando ele realmente corta a onda. Notou que quando eu troquei para o soft clipping, ainda ficou uma distorção bem mais leve do que do hard clipping? Então você consegue selecionar isso aqui, se você quer hard ou soft clipping. As duas têm utilidades muito legais dentro do mundo analógico, a gente consegue fazer muita coisa aqui também no mundo digital. Ou eu posso simplesmente dar um ganho limpo, sem distorcer nada. E aí para isso é só selecionar aqui em off. Olha o que vai acontecer agora.
Notaram que eu não tenho muita saturação? Porque agora eu tô com ganho limpo, assim como o digital também faz. Mas não tem graça, né? Eu deixo aqui sempre no soft clipping. Bom, a gente ainda tem esse botãozinho aqui de menos 20 dB. Na verdade, ele vai pegar o ganho. Se estiver chegando muito quente para ele, ele vai abaixar 20 dBs. Então, quando eu estiver dando aqui, por exemplo, se eu tiver em 50 dBs aqui, que já era para estar no soft clipping pegando fogo, eu posso simplesmente apertar esse botão e ele desce para mim. Bom, descendo 20 dBs, eu vou ficar ali por volta de 30. Então, a saturação que eu teria por volta de 30 aqui no meu pré-amplificador é o que eu teria aqui em 50. Então, eu abaixo o meu volume mesmo na entrada, tá? E aí, esse ganho de saída sempre tá compensando para mim, para eu não ter aquele problema do volume exorbitante. Bom, se você não viu o vídeo do SSL que eu postei aqui recentemente no canal, veja, porque tudo que eu falei lá da questão do TMT, da Plug-in Analyze, aqui é mais exorbitante ainda. Olha só o que acontece se eu ligar o meu equalizador, olha só. Olha isso daqui, olha meu canal da esquerda, olha meu canal da direita, olha a diferença de fase, a diferença que ele tá dando. Isso me provoca uma coisa muito louca que o meio analógico também proporciona pra gente. Bom, por enquanto eu vou linkar, a gente não vai falar disso daí, eu vou deixar tudo bonitinho aqui, tá? A gente tem duas versões do equalizador da Nivea aqui, tá? Se a gente clicar aqui, a gente tem uma versão mais simples, onde eu tenho um shelf ali, que ele vai pegar mais ou menos ali de 12K para cima, com bastante ressonância aqui, ó, tá vendo? Então é uma cor bem legal que a gente tem aqui. A gente tem um bell nos médios, que a gente pode dar aqui também, acentuar, tá? E a gente também tem um low shelf, né? A gente só selecionar aqui nesse botão, a gente seleciona a frequência, ó. E aí a gente tem um low shelf, aqui a gente tem um bell, que a gente pode trabalhar, tá bom? Isso se esse botão não tiver apertado. E a gente tem um filtro de cortar os graves, tá bom? A 50, 80, 180, então ele vem cortando normal. E a gente clicando nesse botão 84, aí a gente tem mais opções do nível 84, tá? Que aí a gente pode, por exemplo, selecionar o shelf em 16, 12 ou 10. E aí a gente sobe aqui, ó. Olha a curva dele ali, tá vendo? Dando 2 cliques você volta pro ponto 0. Aí a gente tem como também aqui nos bells, ó, aqui nos médios, selecionar as frequências. 1.600, por exemplo, olha como é que é o bell. Clicando nesse botãozinho High Key, ele vai alterar o Q, ele vai deixar um pouco mais aberto, olha só. Então, você tem a opção fixa do Q, né? Você consegue selecionar se você quer o Q um pouco mais aberto ou um pouco mais fechado. Você tem a opção ainda de outro shelf aqui, se você selecionar aqui, ó, você tem outro shelf para você poder utilizar. E aqui você tem filtros tanto de cortar as baixas como cortar as altas. Então você pode cortar, por exemplo, as altas aqui ou cortar as baixas aqui também. Aqui você liga ou desliga o equalizador e separadamente você pode querer desligar o equalizador e continuar trabalhando só com filtro. Então é separado você desligar o filtro aqui. Por que é separado isso, Kleber? Olha o que acontece. Só o fato de eu estar com ele ligado, se eu ligar o equalizador, olha o que acontece aqui, ó, nas minhas médias altas. Olha só. Perceberam esse boost aqui nas médias altas? Olha só ligando o equalizador, olha, ele dá um boost nas médias altas e já tira ali as médias baixas ali. Só ligando o equalizador você já percebe essa diferença, tá? Então por isso você pode desligar o equalizador se você quiser flat e ligar só os filtros se você for precisar usar. Então você liga ou desliga ele por aqui. Bom, aqui a gente vem para a parte da compressão. Aqui a gente tem um controle de dry, wet. Se a gente quer mesclar sinal comprimido e não comprimido, aí a gente consegue fazer uma compressão paralela. A gente tem o sidechain aqui, que exatamente a gente desconsidera algumas frequências graves, tá bom? A gente faz um filtro para um compressor enxergar somente as médias altas. Isso é ótimo se você for usar na master para evitar pumps, né? Que chega os graves e amassa todo mundo. Então isso daqui é bem legal. A gente tem o threshold, tá? A gente tem o ratio, depois do ratio a gente tem o controle de ganho para compensar o ganho que foi comprimido. E a gente ainda tem o discovery, que na verdade é o release. A gente pode deixar automático em 100, 400, 800 ou 1.5 segundos aqui nesse caso, tá bom? A gente tem esses 4 botões que esse in eu ligo ou desligo a minha seção dinâmica, ou seja, meu compressor, tá? Esse fast, a gente não tem controle de ataque aqui, então ligando ele, o ataque fica mais rápido, sem ele ligado, o ataque fica mais lento, e aí a gente tem que experimentar para ver de acordo com o nosso material que vem pro input. Esse botãozinho aqui, ele é bem legal se você for usar o compressor tipo na masterização. Ele faz exatamente o que esse cara aqui faz, ó, tá vendo? Que é um sidechain, só que ele faz um filtro bem suave, que é exatamente para masterização e ficar bastante musical. Então ele tem pré-determinado um filtro de decaimento de sidechain pro compressor para ficar bem musical. Ele também desconsidera os graves um pouco, tá bom? Para você não ter aquele problema de pumping, mas é bem musical se você deixar isso aqui ligado, tá? Bom, esse nuke aqui vai deixar o compressor muito mais agressivo. Então é ótimo para você fazer, por exemplo, compressão paralela na bateria, ou mesmo usar na voz, se quiser a voz bem rasgada, bem nervosa.
como se fosse, sei lá, aquele botão de All no 176, não deixa o compressor muito doido e com bastante distorção harmônica. É mais ou menos a mesma coisa que esse cara faz também, só que com uma outra sonoridade, é outro universo, é o mundo Neve aqui que a gente tá falando. Bom, seguindo aqui a gente tem os controles do gate, tá bom? Threshold, Range, Discovery, que é o Release, a mesma coisa, tá bom? A gente tem como ligar ou desligar o gate. Fast Attack, a gente tá deixando o ataque rápido do gate. Se a gente clicar nesse botãozinho, ele se transforma em Expander. Como gate, ele é 100 para 1, ele é muito mais abrupto. Em Expander, ele é 2 para 1, então você consegue só diminuir o barulho, mas você não precisa cortar que nem o gate faz, né? E esse Inv aqui, na verdade, é para você poder fazer sidechain. Você deixa ele ligado, você consegue fazer sidechain, tá? Seguindo ainda, a gente tem aqui o Cut. Na verdade, ele vai cortar o sinal, ele vai mutar seu sinal e aqui você vai inverter a fase. Aqui você tem o knob de volume, tá? Importante salientar que esse knob de volume, ele ainda é antes dos eletrodos e saturações desse cara daqui. Então, dependendo do nível que você deixar aqui, que você mexer nele, você pode ter menos ou mais distorção harmônica também, tá bom? O que seria depois, no caso, esse cara aqui do Alt. Aí você simplesmente estaria realmente subindo ou descendo o volume. Mas esse cara aqui, não. Esse cara, dependendo, se você deixar muito baixinho, você tem menos saturação e distorção harmônica. Muito alto, tem muita saturação e distorção harmônica. Bom, pessoal, vocês já perceberam aí que esse botãozinho aqui do lado de TMT é onde a gente vai realmente deixar esse cara com cara analógica ou não. Se você tem dois materiais, ele vai tratar completamente diferente o canal esquerdo e o canal direito. Vai dar uma certa defasagem, ele vai tratar completamente diferente. Deixa eu dar um boost aqui, ó, numa frequência para vocês darem uma olhada. Olha a alteração que esse cara faz aqui, ó. Dependendo dos canais, eu tô no 5 e 6. Nesse caso aqui, ele tá dando muito mais boost de um lado do que do outro. E olha só, aqui ele chega junto de novo. E aí você vai procurando. Então isso te dá uma sensação de profundidade, aumenta seu estéreo, então isso daqui é muito bom, vale a pena você explorar, tá bom? Isso só funciona se você tiver com esse botãozinho apertado. Se você apertar, ele fica completamente digital e aí ele trata exatamente igual os dois lados. Aqui nesse botãozinho On, você vai randomicamente procurar canais, né? Que ele emula 72 canais, se eu não estiver enganado. E aí você vai randomicamente procurando para saber o que mais combina com o seu som. Olha lá, você vai apertando, ele vai mudando para canais que não sejam em sequência. Aqui em All ele faz a mesma coisa, só que ele faz com todas as instâncias que você tiver do Lindell na sua mixagem. Então se estiver lá no canal do Bumbo, ele vai mudar também o canal do Bumbo lá. Então você vai ter cores diferentes se você ficar apertando aqui no All. Bom, pessoal, pra gente finalizar o vídeo, eu fiz um teste aqui, fiz alguma manipulação, deixei ele na Master pra gente principalmente dar uma olhada nessa questão estéreo que eu falei, que ele mexe com tudo aqui. A ideia é trazer bastante saturação aqui, eu trouxe, até exagerei na saturação no THD pra gente tentar descobrir o que esse cara faz. E ao contrário de vários tutoriais que a gente vê na internet, eu não vou deixar ser compensado pelo volume. Então, coloca o fone aí, realmente para você entender a diferença que esse cara faz, tá bom? Normalmente as tutoriais da internet, o pessoal deixa 1 milhão de vezes mais alto, aí é claro que soa melhor, né? Então, presta atenção nisso daqui, tá? Bom, então, sem dúvida, com esse cara aqui, soa muito mais gordo, muito mais distorção harmônica, né? Soa bem mais gordo, ele dá uma maciada nos graves e a música soa bem mais presa também, porque eu tô comprimindo aqui. Essa mixagem não tá pronta, tá longe de estar pronta ainda, então eu não faria isso nesse momento, tá? Ainda tem que ser mandada pra masterização, então eu não faria nesse momento, mas dá pra gente ter um saborzinho do que esse cara faz aqui, né? Então ele realmente abre o estéreo, ele dá uma maciada nos graves e ele prende a música assim, que provavelmente vai dar muito menos trabalho pro limiter na masterização, vai sobrar menos picos pro limiter e vai ficar tudo mais pronto, tudo mais na cara, tudo com mais distorção. Se eu quisesse uma estética dessa para essa música, por exemplo, com tudo mais apertado, seria uma boa opção. Então é isso aí, pessoal. Verifica a sua inscrição aqui no canal, beleza? Não custa nada, pô. Se inscreve aqui, beleza? Deixa o like se for útil para você o vídeo aqui. Eu dedico bastante tempo para passar informação para vocês, então a única coisa que eu peço, se inscreve aqui no canal, me ajuda aí, beleza? Bom, segue também no Instagram, @suamusica sem segredo. Tô começando no Instagram agora, então preciso da sua ajuda por lá, tá bom? Mas antes de ir embora, dá mais uma olhadinha aqui, vou fazer mais um AB aqui para você dar uma sacada, beleza? Vamos lá.
and I never was just showing off. Posing for the cameras, fuck you in the glamorous. This real shit, I can handle this. I kill shit, fuck the championships. Never been a fan of this. Off my dick and man a bitch. Watch the industry collapse. Only blood, sweat, and tears when I put this shit on wax. Back down, y'all don't really wanna fuck with me. Nah, back down. Get too close, homie, you will see. You will see.